Questão 3, olha o textão. Mas, de novo, outra questão teórica que não é complicada, olha só. Bem repetitivo esse assunto também, olha só. Isaac Newton desenvolveu estudos no relato sobre a força atuante em cada planeta que estaria dirigida para um ponto fixo central apontando para o Sol. Aí entra aí a gravitação universal. Esta é a força da gravidade, era a mesma força que puxa uma maçã do alto de uma árvore. Então, ele ter essa epifania, né? Ter essa visão absurda de conseguir perceber que a força que atrai um planeta inteiro em direção ao Sol é da mesma natureza da força que atrai uma maçã a cair no chão, a própria da Terra. Bom, né? Aí tem gente que fala que essa história foi elucubrar, que ela não é bem assim, nunca aconteceu. Porém, tá aí a história. Aí deixo para os pesquisadores de história da física. De qualquer jeito, é uma história fantástica e de qualquer jeito o Newton teve essa visão, de algum jeito. E esse é fantástico. A proeza de intuição de Newton, que a força entre a Terra e a maçã é a mesma que puxa luas e planetas e tudo mais em nosso universo, era um rompimento revolucionário. Dessa forma, Newton obteve resultados excelentes ao longo dos anos e publicou o que é uma das mais abrangentes generalizações da mente humana, a lei da gravitação universal. A força gravitacional atua sobre todos os corpos em proporção às suas massas. Ela é equacionada, a lei da gravitação universal é equacionada, ela é representada pela seguinte equação. A força gravitacional entre dois corpos é uma força de atração, sempre atração. É isso que até diferencia da força elétrica, por exemplo, que pode ser de atração a repulsão. É dado por uma constante da gravitação universal, vezes a massa de um dos corpos, vezes a massa do outro corpo que estão se atraindo, dividido pela distância entre seus centros de massa elevado ao quadrado. Dessa forma, qual das alternativas a seguir é correta sob o ponto de vista de rapidez de queda de corpos leves e pesados? Aqui vem o núcleo da questão. E blá, 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 blá. Eu quero que você me diga o que explica um corpo leve, o que acontece e por que, quando você joga uma pena e uma bola de chumbo, por que se eu desconsidero o ar, a resistência do ar, por que eles caem ao mesmo tempo? Tem até quem procura no YouTube o vídeo do astronauta na Lua, ali soltando uma pedra e uma pena, os dois caem simultaneamente, porque na Lua não temos atmosfera, não tem essência do ar. Tá? A pena só cai depois da bola de chumbo no planeta Terra por causa do vento, por causa do ar. Você não tem vento, por causa do ar. Por isso, pela aerodinamicidade da pena, tá? Ela acaba caindo bem depois da bola de chumbo. Mas só por causa do ar. Sem ar, as duas iam bater no chão juntas, tá certo? Por quê? Porque todo corpo é atraído com a mesma aceleração quando está na superfície da Terra. A não sei que um corpo estivesse muito mais longe, a aceleração fosse menor, mas teria que ser uma distância absurda, diferença assim para o tamanho deles. Quando você joga os dois lado a lado, eles estão sob a influência da mesma aceleração. Se eles partem do zero e aceleram na mesma proporção, tem que chegar juntos no lugar de destino, se for em comum, né? Para os dois. Vamos ver uma das alternativas para entender como que ele está tentando explicar isso. Objetos pesados, letra A, quando comparados com outros leves, caem sempre com aceleração maior. Já está errado, né? Eu acabei de falar, eles caem sempre com aceleração igual, o pesado e o leve, por causa que a gravidade, que é a aceleração, é a mesma. Porque ambos possuem a mesma razão entre peso e massa. Isso é verdade. Ambos possuem a mesma. Não importa qual seja o objeto que eu estou jogando, o peso dele é igual à massa dele vezes a aceleração. Então, a aceleração dele é dado pelo peso dividido pela massa. Que se você trocar aqui peso por massa vezes gravidade, vai cortar a massa, vou até fazer, e você vai encontrar que não, independente de qual seja o peso do objeto, a aceleração dele vai ser igual a, fazendo um arredondamento, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se ambos partem do repouso e aceleram igual, ou seja, ganham velocidade no mesmo ritmo, e vão chegar a um mesmo lugar de destino, tipo o chão, não tem como um chegar antes do outro, se você não considerar
Porque a resistência do ar, o que ele faz? Ele tem uma força que impede a aceleração da gravidade, diminui a aceleração da gravidade. Sem a resistência do ar, os corpos caem com a mesma aceleração. Então, e essa aceleração é dada pela razão entre a força que o puxa para a Terra, o seu peso, pela massa. Voltando aqui. Então, essa segunda parte, porque ambos possuem a mesma razão entre peso e massa, é verdade. Mas a justificativa é verdadeira para uma afirmação falsa, né? A aceleração é igual. A segunda lei de Newton, que diz que A é igual a F sobre M, ó, ele escreveu diferente para poder confundir alguns que só decoram a fórmula. Mas a segunda lei de Newton pode ser escrito como A é igual a F sobre M. F igual a M sobre A é o mesmo que, se você isolar o A, F sobre M, a razão entre força e massa. Nesse caso, a razão entre peso e massa, porque eu estou falando da força-peso. Então, A igual a F sobre M é outro jeito de escrever a segunda lei de Newton, não está errado. A segunda lei de Newton, A igual a F sobre M, lembra que uma força maior, agindo sobre uma massa maior, resulta numa maior aceleração. Não, gente, ó, matemática. Se eu tenho uma força maior e uma massa proporcionalmente maior, acaba que se eu duplico esse, por exemplo, corta e acaba que a aceleração não varia. Por mais que eu pegue um corpo mais pesado, ou seja, aumente o peso, ele vai ter simultaneamente maior massa. Então, você vai aumentar o numerador e o denominador dessa fração, mantendo o quê? Na mesma proporção, mantendo a aceleração constante, sempre igual a g. Então, não importa quanto pesado, quanto eu aumente esse numerador, o denominador da fração aumenta na mesma proporção. Então, isso mantém o A travado no mesmo valor, a aceleração, que seria a gravidade. Olha que legal. Então, essa razão, lembra que uma força agindo sobre uma massa maior resulta numa aceleração constante. Aqui, de novo, está errado. Vamos ver a B. Objetos leves, quando comparados com outros pesados, caem sempre com aceleração menor. Eu não vou ficar lendo tudo, senão eu vou gastar muito tempo e vocês já entenderam a ideia. Onde parou, está errado. Aceleração é igual, fora. Objetos leves, quando comparados com outros pesados, caem com aceleração diferente. Não. Olha como já dá para eliminar fácil. Acelerações iguais. Objetos leves ou pesados caem com a mesma aceleração, vírgula, porque ambos possuem a mesma razão entre peso e massa. E aceleração. A segunda lei de Newton, que eu posso escrever como A igual a F sobre M, lembra que uma força maior, agindo sobre uma massa também maior, não necessariamente resulta numa maior aceleração. Se eles aumentarem na mesma proporção, você mantém. Se não aumentasse na mesma proporção, poderia resultar numa aceleração maior. Mas aqui não. Então, perfeito. Eu fiz uma análise física complementando com uma análise matemática dessa razão aí. Bem legal.